Bom, o fascismo ele nasce num período pós-Primeira Guerra Mundial, um período em que o capitalismo está enfrentando uma profunda crise por conta do pós-guerra, e surgem países que saíram sobretudo prejudicados com o final da guerra, a Alemanha e a Itália. Tanto a Alemanha quanto a Itália, eles participaram da Primeira Guerra Mundial, embora a Itália tenha participado ao lado dos vencedores. Na verdade, a Itália muda de lado ao longo da Primeira Guerra, participa ao lado dos vencedores, e a Alemanha perde a guerra, participa do lado dos perdedores. Os dois países saem com uma situação econômica bastante dramática. Durante a década de 20, a Alemanha vai enfrentar crises inflacionárias gigantescas, o que vai fazer com que haja um caos social muito grande. Dentro desse caos social, a gente pode dizer que existiram um nascimento de ideias que vão procurar se aproximar das massas, né, que estão desamparadas nesse momento, para conseguir apoio popular e chegar ao poder. Dentro da Alemanha, surge o Partido Nazista, né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era um partido que é caracterizado por ideias de extrema-direita, né, porque havia um medo muito grande em relação à subida do comunismo na Alemanha. Alguns anos antes, 1917, tem a Revolução Russa, uma revolução de caráter socialista marxista, e o medo do avanço do comunismo e do socialismo marxista nos países da Europa faz com que haja o nascimento de discursos de extrema-direita. Então, a primeira característica, no caso do regime fascista na Itália, ou do regime, digamos, nazista na Alemanha, é a ideia do antimarxismo, né? Digamos, o socialismo marxista. Muitas pessoas confundem a ideia do fato do nazismo, né, ter no nome do partido a palavra socialista, de que o nazismo seria um regime, uma teoria política pró-comunismo, né, ou, digamos, um regime de esquerda, o que é falso. Primeiro porque a palavra socialismo, na época, significa uma preocupação social. Né? Então você imagina, você tem uma Itália e uma Alemanha destruídas por conta da guerra e uma população que está totalmente desamparada. Nesse momento vem justamente a ideia de você ter a preocupação com a sociedade, preocupação com as massas. Só que o socialismo para Hitler é diferente do socialismo marxista. No que ele muda? O socialismo de Hitler é um socialista nacionalista. Então ele busca juntar o povo alemão em torno da sua ideologia, não é? Diferente do socialismo marxista, que é um socialismo internacionalista. Ou seja, Marx ele era contra o nacionalismo, ele acreditava que a classe trabalhadora deveria se unir mundialmente para fazer uma revolução socialista. Já para Hitler, o socialismo dele é um socialismo de caráter nacionalista, onde a nação vem à frente. Então, o Hitler, na verdade, ele vem justamente com a ideia de consolidar um regime ultranacionalista na Alemanha que impedisse a ascensão dos regimes comunistas nesses países. Uma das coisas que o nacionalsocialismo de Hitler fez foi lidar com 3 elementos fundamentais, não é? Que a gente pode perceber que está em alta, até mesmo no Brasil, presente nessas eleições. Primeiro, a ideia da propaganda enganosa ou da mentira. Não é? O Hitler ele vai criar uma série de mentiras, ele vai utilizar muita propaganda, inclusive os nazistas inventaram a frase de que uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Não é? Isso é um lema do nazismo em relação à propaganda. Não é? Então, primeiro a calúnia. Não é? Segundo, a ideia de você criar ódio contra setores da sociedade. Então, Hitler ele vai criar ódio, o antissemitismo, ele vai utilizar muito do antissemitismo, o ódio contra os judeus, mas também o ódio contra minorias, o ódio contra, digamos, camadas sociais mais frágeis, não é? Ele vai buscar bodes expiatórios para mostrar o seguinte, ó, a Alemanha está nessa situação não por culpa dos verdadeiros alemães, né, dos verdadeiros donos dessa pátria, mas por conta daqueles que no caso, atrapalharam a trajetória da Alemanha, que seria, no caso, judeus, as minorias étnicas, ciganos, homossexuais e assim por diante. Propaganda enganosa, ódio e violência. Não é? Então, o nazismo ele vai utilizar da violência para conseguir perseguir os seus opositores. O que eu percebo hoje no Brasil é que esses 3 elementos estão presentes nos discursos da extrema-direita, não é como estavam presentes na Alemanha naquele momento, não é?
E um elemento fundamental é o seguinte: o nazismo ele chega ao poder através do apoio popular. Então, o Hitler ele vai aos poucos conquistando membros dentro do legislativo. O partido nazista ele começa a conquistar cada vez mais adeptos dentro da sociedade, que começa a eleger representantes. E aí depois, quando Hitler já chega no poder através do apoio popular, ele dá um golpe de Estado, não é? E ele vai instaurar uma ditadura, que aí sim você tem a fase do regime totalitário nazista, a partir de 1933.